Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Bosco. Eu sou casado. Eu já disse, acho que no primeiro dia, né? Mas eu vou repetir porque às vezes pode ser que tenha irmãos que veio da segunda vez, né? Ou até a terceira semana, a última semana antes dessa. Bosco, sou casado, tenho 36 anos. Minha esposa está ali. Eu tenho uma filha de 12 e participo do movimento da renovação carismática já há alguns anos. E um dia eu recebi um chamado, né? Mas assim, aos poucos eu fui ali caminhando, né? Fui necessitando de algo mais sólido. E a gente hoje está aqui pela misericórdia de Deus. Não é por força minha e nem coisa que eu, se de repente eu pudesse ou quisesse, Deus permitiria. Mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje. E hoje nós vamos falar de um tema. Vamos ver se vocês lembram dos 3 primeiros. Qual foi o primeiro? O segundo? O pessoal está um pouco esquecido aí, né? O semeador. O terceiro? Amém. E hoje vai ser Jesus Salvador, né? Muitas vezes nós ouvimos falar desse tema, Jesus Salvador, como outros temas, e aí a gente não tem oportunidade de aprofundar isso um pouco mais, apesar que o seminário de vida no Espírito Santo é só para a gente assim, a gente sabe que vocês vão sentir sede depois que vocês terminarem esse seminário de vida e vão buscar muitos, apesar de ser 40 minutos, 50 minutos, muitas vezes de pregação, palestra, pregação, porque a gente que às vezes passa a fazer palestra, aí a gente volta, faz a pregação, faz citação bíblica. E vocês vão sentir sede e vão buscar aprofundar os temas que nós falamos aqui. Isso é fato. Pelo menos aconteceu comigo. Então, assim, nesse encontro que eu tive com o Senhor, esse querigma, esse primeiro chamado, esse badalo, esse sino, eu fiquei assim, louco, entusiasmado, mas assim, aos poucos eu fui me alimentando, né? Foi necessário algo mais sólido. E hoje, como eu disse, eu estou aqui. E nós vamos falar assim, de Jesus, salvação e o que fazer para sermos salvos. Gente, está muito alto o microfone, tá, né? Não está não? Tá bom? Amém. Eu convido você a pegar a palavra e como nós fazemos aqui todos os sábados, né? Quem não tem a palavra aí, encosta do lado do irmão aí, né? E vai dar uma lidinha. Os peregrinos aí que tiverem Bíblia, viu? E quiserem emprestar para os irmãos aqui na frente, aqui, amém? Ou quiser orientar, achar a palavra aí, eu já peço para vocês essa ajuda. Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Que aqui na verdade nós vamos falar um pouco dessa motivação, de nós realmente estarmos motivados a buscar essa salvação em Cristo Jesus. E aqui em João, é legal essa palavra que nos dá uma certa motivação. E não termos medo. João, Evangelho de João, capítulo 14, irmã. João, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Quem não encontrou ainda, levanta a mão aí, que os irmãos aqui vão ajudar. João 14, Evangelho de João, não é carta. Evangelho de João, amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Amém? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, depois de ir e vos preparar um lugar. Voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Amados, aqui o Senhor vem assim a dizer para nós que sim, Ele morreu, ressuscitou e foi aos céus. E Ele sim, aqui como na palavra, foi para justamente preparar uma morada para cada um de nós. E muitas vezes nós temos certos medos, não é verdade? Como o irmão disse aqui, medo
de muitas vezes de morrer, né? A gente sabe que é uma coisa que vai ser inevitável na nossa vida. Hoje eu vi uma pessoa dizendo assim: meu irmão, se você quer ver a Deus, você tem que morrer um dia. Não que eu tenho que morrer porque eu tenho que fazer algo, mas quando chegar o momento, vai acontecer. E as pessoas têm vivido esse medo por conta da morte. Mas aqui é uma motivação, o Senhor nos dizendo: eu vou, mas vou preparar-vos para vocês uma casa, uma morada junto ao meu Pai. E é lógico que muitos de nós vamos nos encontrar com o Senhor na morte. Alguns em vida, sim, pode ser que sim. O padre José Augusto, uma vez ele fez uma pregação para desmistificar essa coisa da morte. E na pregação do padre José Augusto, de repente alguém aqui deve ter visto ou ouvido, ele fala que a morte é uma coisa mais ou menos assim: você vai dormir, você vai acordar, e você vai chegar no céu. E ele contou de uma forma muito assim espontânea, alegre, né? E lá vai estar os teus pais, os teus avós te recebendo. Olha, fulano chegou até nós, olha só quem está aqui, olha que alegria. O contrário para dizer que a morte não é aquela coisa frustrada, triste, agonizante. E ele disse de uma forma muito entusiasmada mesmo: minha avó já morreu, né? Meu neto está chegando, os pais da minha avó, esse aqui é meu bisneto, essa aqui é minha tia, e assim vão receber a gente com todo carinho e amor. E nós temos que passar por essa situação que é a morte, por essa passagem, para termos a graça um dia de ver a face de Deus. E isso aconteceu através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que morreram anterior a Jesus Cristo foram resgatados e salvos. E nós vamos ver aqui hoje nessa pregação. Eu convido você a pegar o livro de Mateus, capítulo 16. Se você aí tiver uma caneta, pode ir anotando. Mateus capítulo 16, versículo 16. Amém? E como o nosso tema é salvação, uma coisa que eu queria complementar: a salvação é algo que começa aqui e hoje, começa na terra. E a salvação, ela é intransferível, ela é única, ela é para você. Muitas vezes nós ficamos aí querendo rezar. É bom rezar pelos irmãos, mas nós queremos muitas vezes fazer com que o meu irmão possa ser salvo pelas minhas orações. Irmão, tão pouco vai adiantar as tuas orações se o teu irmão não quiser ser salvo. E ela é intransferível. Jesus Cristo, Ele tem a salvação para cada um de nós. Amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 16, vem dizer o seguinte: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui nesse momento, Pedro reconhecia a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo verdadeiramente aquele que viria, que seria o Messias. E Pedro foi o único entre os apóstolos que naquele dado momento reconheceu e teve essa graça de reconhecer entre os 12 apóstolos que ele seria realmente Jesus Cristo, aquele que viria, como foi dito lá no Antigo Testamento, que nós vamos ver algumas citações. O Messias viria para sim salvar a humanidade, para que pudesse sim ser crucificado, morto e ressuscitado. E Pedro teve essa graça, apesar que Pedro era uma pessoa assim, a Bíblia em alguns trechos narra ele uma pessoa tosca, uma pessoa ignorante, digamos ignorante no seguinte sentido: ele não tinha nenhum diploma de graduação, faculdade, mas ele teve a graça naquele momento que muitos outros doutores da lei e pessoas que se diziam cultas, não é verdade, como hoje nós temos também, de infelizmente não reconhecer a Jesus Cristo como um Salvador. E naquela época Jesus Cristo e nosso Senhor Deus Pai, Ele fazia questão que os pequeninos, e muitas vezes quando dizemos pequeninos, muitas vezes não são pessoas pobres de dinheiro, mas são pessoas que têm uma alma humilde, pessoas que sabiam reconhecer. Tanto que se nós formos ler aqui na palavra, Nicodemos, que foi um dos sacerdotes, ele reconheceu a Jesus Cristo também e perguntou: como eu faço para nascer de novo, Senhor? Então aqui, não estou querendo
desmerecer pessoas que eu conheço também, que são de posses, mas que têm um coração humilde e que sabem reconhecer Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. E Pedro era um pescador, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de graduação, mas ele tinha um coração humilde e ele soube reconhecer. Aqui no livro de Lucas, vocês não precisam pegar, Lucas 22, 17 e 20 diz o seguinte: pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuiu entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu, deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Amados, aí nós vemos se realizar o cumprimento da promessa do Pai, através dessa primeira ceia, onde sim o Senhor levanta os céus e consagra o pão e consagra o vinho, mas que muitas vezes viria a acontecer. As pessoas muitas vezes pensam que Jesus Cristo, ele crucificou realmente uma vez no madeiro romano, mas através da Eucaristia ele se sacrifica todos os dias por cada um de nós, nos dando a oportunidade, sim, de fazer parte desse banquete, assim como fizeram os apóstolos. E aqui ele fala nesse momento onde ele consagra, e com o sangue dele ele selaria essa aliança, e foi com o sangue que aconteceu de forma concreta realmente a selar essa aliança que Deus havia prometido e que veio passando de geração para geração, do Antigo Testamento, de todos os profetas, até chegar esse dia onde o Senhor foi crucificado. E as pessoas muitas vezes elas não entendem o momento, aquele que acontece da Eucaristia. É o momento, é o ponto principal da Santa Missa, onde nós muitas vezes, vou fazer aqui a observação, não damos importância onde está sendo feito o momento da consagração, preferimos muitas vezes atentarmos as nossas vistas, os nossos pensamentos para os nossos problemas, situações, onde naquele momento que acontece a consagração é único, amado. É único. Eu prefiro muitas vezes ali até ficar dando atenção para o bebezinho. Não estou dizendo que criança não é bom, mas eu vou ficar dando atenção para a moça que é bonita. Mas o Senhor naquele momento ele se sacrifica mais uma vez por cada um de nós. E muitas vezes nós não damos atenção e importância. Quão é rico o ritual, o rito litúrgico da Santa Missa. Todos os pontos. E naquele momento da consagração, onde o Senhor se manifesta verdadeiramente. E através da fé, se nós acreditarmos, faz diferença e muito quando nós comungamos daquele corpo e fazemos parte daquele banquete. Mas lá na frente nós vamos ver assim também o que é salvação, o conceito de salvação. E que na verdade hoje nada mais é salvação, livrar-se da morte, do silêncio eterno e de sermos privados da presença de Deus. Eu vou ler um trecho aqui do Catecismo da Igreja Católica e a gente vai fazer um pouquinho de silêncio. Eu vou explicar para vocês. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõem anteriormente a ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma esteve com eles na morada dos mortos, mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Olha só que maravilha, povo de Deus. O Senhor, quando ele veio ao mundo, à terra, ele veio para proclamar aos vivos, aqueles que estavam vivos naquela época sobre a terra, não é verdade? Jesus Cristo passava nas vilas, passava nas cidades, fazendo a pregação da boa nova. Mas o Senhor quis lembrar também, aqui como diz a igreja, Catecismo da Igreja Católica, número 632. O que a igreja explica? Que o Senhor, por misericórdia, no momento da morte, ele desceu à mansão dos mortos e fez questão de anunciar também a boa nova e acordar aqueles que jaz na morte eterna.
começou pelos nossos pais, Adão e Eva. E tem inclusive Liturgia das Horas, tem uma oração muito bonita que fala a respeito desse encontro onde o Senhor desce e convida Adão e Eva, nesse momento, a despertar e anunciar a boa nova para eles, a salvação. E todos aqueles que morreram depois de Adão e Eva, mas que acreditavam na vida eterna, acreditavam que o Messias viria sim, amados, foram ressuscitados. Vamos ler aqui um pedacinho. Eu tenho um pequeno catecismo que ele fala sobre o creio. Se alguém quiser comprar, é muito bom. Ele explica detalhe por detalhe do nosso creio, né? E aí o que a igreja pensa. E aqui na página 55 vem dizer uma coisa bem interessante com relação a isso que nós estamos falando. Antes de Cristo morrer na cruz, muitos homens e mulheres viveram neste mundo e morreram. Os que não conheceram Deus ou que viveram contra Ele, mas também todos os outros que o amaram, tanto quanto foram capazes: Adão e Eva, Abrão e Moisés, Sara, Rebeca e Miriam, Davi e Salomão, Elias e Amós, Zacarias e Isabel, Simeão e Ana, João Batista e toda a multidão dos pequenos cujo nome e amor só Deus conhece. Esperaram eles em vão? Esqueceram a sua fidelidade? Esquece Deus a sua fidelidade? Nós acreditamos que Deus não faz chegar a boa nova a não ser aos vivos. Olha só o que a igreja fala, gente. Acreditamos que Jesus desceu à mansão dos mortos, que ali anunciou igualmente: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Foram resgatados todos. Deus é misericordioso com todos os que o amam. Isso quer dizer que a morte perdeu o seu poder. Ela não pode reter os que amam a Deus. Jesus Cristo, o Senhor, morreu por todos. Todos os justos pertencem à comunidade dos vivos que Ele fundou. Amados, se alguém aqui teve a oportunidade de assistir o filme A Paixão de Cristo, no momento derradeiro ali, onde aquela mulher que era assim o símbolo de Satanás, ele fica doido, enfurecido, e ele começa a gritar, porque naquele momento ali, nós não estaríamos mais ali destinados à morte eterna. E ali, se vocês forem pegar e ler, infernos, como foi dito no catecismo, não quer dizer de inferno onde já as pessoas que serão condenadas ao sofrimento eterno, mas sim um momento um lugar onde eles ficariam sem a presença de Deus. Mas o Senhor quis que fosse anunciado e que essas pessoas não permaneceriam sem a presença de Deus, e foram resgatados. E por isso ele se enfureceu muito. E no filme ele grita, ele fica nervoso, porque ele já não tinha mais poder sobre a morte, mas o Senhor verdadeiramente era o único que tinha também poder sobre a vida, e passou a ter poder sobre a morte também. Olha só que graça! Um Deus que se compadece não somente por aqueles que estavam vivos, mas sim com a morte do teu filho, desce e resgata. E como foi dito, a boa nova até então era só dada a ser anunciada para os vivos, mas Deus falou negativo: aqueles meus filhos que morreram na esperança, na graça de um dia sim, o Messias que viria, eles também terão sim o anúncio da boa nova. E Jesus Cristo desceu e fez essa graça. E as pessoas muitas vezes não acreditam nisso, mas foi pura verdade. Ainda hoje Deus vem se manifestando. E desde a época de Adão para cá, as portas do céu se abriram. Os teólogos falam que quando Jesus Cristo morreu naquele derradeiro momento, ele expirou e foi à mansão dos mortos e subiu. Os céus se abriram para todos os que morreram antes deles, e todos estes foram levados ao céu. Vamos continuar aqui. Jesus Cristo, a gente percebe que nos livros de história, né, hoje existe antes de Cristo e depois de Cristo. Quem já viu isso nos livros de história, levanta o braço. ACDC, alguém já viu essa sigla, ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo?
Jesus Cristo verdadeiramente foi um divisor de águas. Ele veio sim para ser aquele que seria um referencial na história. Tudo que aconteceria antes de Cristo seria gravado, seria escrito dessa forma, a ser, e depois de Cristo descer, não é verdade? Quem estudou história aí já deve ter visto isso aí. E ele foi verdadeiramente o autor da nossa salvação. E eu fiz questão de ir lá no site e ver o significado de autor. Diz o seguinte: é a causa principal de uma coisa, aquele que escreveu uma obra literária ou científica. Isso aqui é muito bonito, porque se a gente for parar para pensar, Jesus Cristo ele passou verdadeiramente, com toda certeza, a ser a causa da nossa salvação, e reescreveu a história da humanidade pela sua morte, crucificação, ressurreição, pela sua obediência. Ele passou sim a ser verdadeiramente aquele que seria o divisor de águas e o autor, da forma como está sendo dito aqui, da nossa salvação. Ele reescreveria as nossas vidas. Se Jesus Cristo não tivesse consumado aquele momento, esse mero mortal aqui, o Bosco, provavelmente não estaria aqui. Ou melhor, provavelmente eu viveria, mas sem ter a esperança da vida eterna. Não é verdade? Aí eu me pergunto, se Jesus Cristo verdadeiramente não tivesse morrido, o que teria acontecido? Todos aqueles que até então haviam morrido, até hoje não teriam as portas do céu abertas para ele. Mas o Senhor quis que isso acontecesse. Deus Pai, pela figura e pela pessoa de Jesus Cristo, me dá essa oportunidade. Lá no livro de Atos, quem puder pegar, Atos capítulo 2, versículo 36, vem dizer o seguinte: Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, versículo 36. E vem dizer o seguinte: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo, ou seja, Messias. Aqui mais uma vez o livro de Atos só vem a ter essa certeza e reafirmar de que Jesus Cristo seria, sim, constituído por Deus Pai, o nosso Senhor e Cristo. Lá em Hebreus capítulo 5, 7 a 10, possa pegar em Hebreus aí, amados. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, e uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amados, para quem não sabe, para a gente entender isso aqui, essa palavra de Hebreus, Melquisedeque foi um rei que viveu no Antigo Testamento e que foi sim também sacerdote, não por linhagem, mas porque Deus o constituiu sacerdote, e as leis, não, naquele momento, as leis de Moisés, para Melquisedeque, não tinham uma certa validade, mesmo porque o Senhor constituiu ele sacerdote, porque Deus quis. E a gente já ouviu falar aqui na igreja, quem já ouviu falar lá, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, tem na liturgia. Eu estou citando algumas coisas aqui de acordo com a liturgia, para ver se a gente está prestando atenção com relação à missa, viu, amados? Às vezes a gente está ali preocupado e a gente passa aí na Santa Missa ali, simplesmente porque é algo automático. E na palavra, na liturgia tem isso aí. E Melquisedeque, pelo fato de ter sido um rei e um sacerdote, não porque o pai dele foi rei, porque o avô foi rei, ou porque ele era da tribo de Levi, porque a tribo de Levi, para quem não sabia, era a tribo onde eram consagrados os sacerdotes, e ele não era da tribo de Levi. O Senhor falou: o meu irmão, o Flávio,
eu vou constituí-lo sacerdote, não porque ele veio da tribo de Levi ou porque a linhagem dele é de sacerdotes, mas assim porque eu quis. E aí o Senhor fez com que sobre a vida de Melquisedeque fosse ele um rei, um sacerdote e um profeta. Mas aí o Senhor veio dizer também, nós vamos ler no Novo Testamento, foi uma forma de dizer para aquelas pessoas do Antigo Testamento que ele ainda assim iria constituir alguém também que seria rei, que seria profeta e que seria sacerdote, e que seria mais ainda, que seria o Messias. Eu convido você a pegar a palavra de Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. E dessa forma, salvos pela morte e ressurreição, morte, crucificação e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e sobre ele foi constituído, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote, sumo sacerdote, ou seja, sacerdote dos sacerdotes, ou seja, Jesus Cristo, ele além de ser rei, profeta e sacerdote, ele era o nosso Salvador. Ou seja, ele passou a ser mais que Melquisedeque. Por isso que se diz sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Atos capítulo 4, 12, vem dizer o seguinte: amados, isso aqui é muito bonito. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus nos salvou da morte eterna. E isso não quer dizer que não devamos continuar com o nosso caminho, e isso não quer dizer que não devamos continuar com o caminho de salvação. Então assim, a gente ouve dizer muito por aí que Jesus me salvou, eu estou salvo, e até alguns acreditam, muitas vezes, não ser mais necessário continuar buscando uma vida de santidade. E quando eu digo santidade, amados, não é muitas vezes achar que a gente tem que ser que nem santo barroco, não é verdade? Com ali em cima do pedestal, com a cabecinha torta, o pescocinho torto ali para a direita, mas verdadeiramente nós pedimos para que o Senhor nos modifique, nos melhore, e Deus sabe que para a gente modificar e melhorar, através do momento em que eu reconheço o Senhor, creio nele como meu suficiente Salvador, eu começo a pedir isso. A minha mudança tem que ser aos poucos. Se eu for querer pensar que eu tenho que mudar da noite para o dia, não vai acontecer de verdade. Muitas vezes eu passo a viver uma certa mascaração e passo a forçar uma situação que não está acontecendo naturalmente. Aí, amado, é rapidinho para você voltar a ser o que era. Viva a sua vida, reconheça Jesus Cristo, clame Ele como seu Salvador, mas peça para que você possa ir mudando aos poucos. Aí sim, verdadeiramente o Senhor irá fazer algo. Mas se o Senhor quiser fazer com a sua vida, como a vida de Paulo que caiu do cavalo, não é verdade? Aconteceu sim, ele mudou rápido, ele ficou cego, Paulo, e aí ele foi encaminhado para uma vila, e ele se encontrou com Ananias, onde Ananias colocou sobre os olhos dele as mãos, né, por ordem de Deus, para que ele voltasse a enxergar. Mas antes disso, lá quando ele caiu do cavalo, ele perguntou: quem é esse, né? Quem é esse? E aí o Senhor fala, né? Jesus Cristo já tinha morrido, na verdade, né? Paulo, por que me persegues? Né? Eu sou o Cristo, eu sou Jesus Cristo. E ele fica assustado, fica cego, e naquele momento ali os amigos deles meio que se debandaram, deve ter ficado alguns. Ele é encaminhado para a vila, se encontra com Ananias, e aí assim, aquela mudança foi em segundos, logo quando ele caiu do cavalo. Mas acredito que isso é uma referência, né? Quem sabe Deus quer que alguns de nós mude de forma rápida, não é verdade? Às vezes o que fala na palavra lá, em instantes, muitas vezes quem sabe para nós seria uma semana, 15 dias, né? Ou com um dia. Mas eu conheço pessoas assim que mudaram da noite para o dia. É difícil, mas Paulo teve essa graça. A grande maioria a gente tem que pedir para Deus a nos moldar aos poucos. Eu convido você a pegar lá no livro de Tiago, capítulo 1, 14. É assim, gente: com a morte e ressurreição de Cristo, nós somos salvos do pecado original, cometidos por Adão e Eva, né? Mas que, graças a Deus, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago, capítulo 1,
Tiago 1,14. Tiago 1,14. Vou inventar uma musiquinha aqui. Tiago 1,14. Amém? Acharam? E com a morte, ressurreição e crucificação e ressurreição de Cristo, fomos salvos do pecado original de Adão e Eva. Se a gente observarmos lá o Gênesis, lá no início da Bíblia, vem falar do pecado original. Então assim, a morte de Cristo, a crucificação e ressurreição, fez com que nós fôssemos salvos do pecado original, né? Mas tudo isso foi graças ao plano B de Deus. Deus tinha um plano B, gente. Logo quando Adão e Eva cometeram o pecado, né, aconteceu tudo aquilo, ele já tinha um plano para que nós pudéssemos ter a graça de estar face a face com Ele de novo. Por isso que eu falo, né, e volto a dizer, quando Jesus Cristo morreu, Ele desceu aos céus, e todos aqueles que Deus havia prometido que o veria um dia, Jesus Cristo resgatou, e a porta dos céus se abriu. E lá em Tiago vem dizer o seguinte: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Ou seja, fomos salvos do pecado original, graças a um plano de Deus, né? Nós tivemos a oportunidade, Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Mas aí também, com tudo isso, vários males e consequências do pecado foram vencidos. Que foi a separação de Deus, que seria eterna, a privação da glória de Deus e a morte eterna. Fomos salvos também das causas do pecado, que são os declínios da carne. E aqui em Tiago vem dizer bem o que é isso, né? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. Amados, São Paulo vem dizer que nós temos que fugir, concupiscência, né, irmã? Esse nome é difícil, né? Nós temos que fugir das tentações, e não muitas vezes de forma tola correr para ela. E as pessoas hoje muitas vezes querendo dizer que eu sou forte, eu aguento, porque eu não passo por essa situação, porque eu sou um homem ou mulher que resisto até o último momento. Mentira! Nós temos que fugir das tentações. É lógico, nós somos salvos sim, mas ainda assim há consequência de alguns pecados nossos, né? Uma vez eu disse para um pessoal que pecado nada mais é algo que eu faço errado, de forma consciente, sabendo que estava errado e que vai gerar consequências. Mas se eu pensasse melhor, eu não faria, eu desviaria daquela situação para eu não sofrer as consequências do pecado. E muitas vezes as nossas concupiscências, que é declínios da carne, nós queremos muitas vezes bater de frente, não é verdade? A gente até pode, mas através da oração, o único jeito, porque vamos cair fatalmente no pecado. Nós vemos aqui também os frutos da salvação. Eu disse agora há pouco que houve sim vários males e consequências do pecado que foram vencidos, né? Que foi a separação de Deus, que era a privação da glória de Deus, e a morte eterna. Mas aí também há os frutos da salvação de Jesus Cristo. O primeiro deles, a justificação, o ato de justificar, tornar justo, santo ou puro. Ou seja, amados, nós somos purificados pela morte de Cristo. Nós tivemos uma segunda oportunidade e estamos aqui hoje. O segundo, a remissão dos pecados, que é a absolvição dos pecados. O terceiro, a remissão dos pecados, só uma diferença aqui, com C cedilha, remissão, tá? Para quem não sabe, com 2 S é absolvição, e remissão com C cedilha dos pecados é pagamento. Então aqui o que aconteceu? Jesus Cristo, quando morreu, existia uma promissória, não vou falar o nome dele, com o encardido, e essa promissória estava escrito o nome de todos nós e em posse do encardido. O que Cristo fez? Pagou essa promissória que estava no nome dele. Então você pode sim colocar a remissão dos pecados como pagamento dos nossos, do meu pecado, dos seus pecados, dos nossos pais.
Existe uma historiazinha, você já deve ter ouvido falar, onde o encardido andava a perambular pelo mundo e ele se encontrou com Deus. E num desses encontros com Deus, né, isso é uma parábola na verdade, o encardido pergunta, né, o que você quer com essas pessoas que vivem lá na terra, lá embaixo, lá, pessoas arrogantes que nem o Bosco às vezes, Senhor, pessoas petulantes, egoístas, pessoas que não têm amor próprio, drogados, prostitutas, cafetãos, pessoas que não valem nada, pessoas que estão jogadas na sarjeta e não querem mais nada. O que você faria por essas pessoas? O que você me pagaria? Né? Deus falou que amava essas pessoas sim e que daria o filho dele por todas elas. E isso aconteceu. E foi fato. E muitas vezes nós, né, não acreditamos, nos sentimos pessoas tristes, não amadas, e nos esquecemos desse momento em que o Senhor deu a vida por cada um de nós. Houve uma libertação, remissão dos pecados, redenção dos pecados. Redenção, o que quer dizer? Elevação do pecador até a perfeição. Nós somos elevados a Deus. Aqui em Efésios, eu convido você a pegar lá em Efésios rapidinho, Efésios 4:13. Efésios 4:13. Efésios capítulo 4:13. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4:13. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo. Ou seja, através da morte e pela remissão, pagamento dessa promissória que estava com o outro lá, nós fomos elevados, né? Elevação do pecador a Cristo. Tivemos a graça, libertação, resgate. Houve aí tirar do cativeiro, reparar, compensar, ressarcir. E houve verdadeiramente um pagamento dessa promissória, um resgate das nossas vidas. Mas ainda assim existe uma pergunta: Bosco, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Eu tenho que falar alguma coisa? O que eu tenho que dizer, Bosco? Como eu tenho que me comportar? A primeira coisa que devemos fazer: crer em Jesus Cristo. A segunda coisa: confessar com os nossos lábios que somente Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu tenho que invocar o nome do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho, a mais importante de todas, acolher a Jesus Cristo na minha vida. Será que eu tenho acreditado, crendo verdadeiramente? Será que eu tenho invocado esse Senhor para a minha vida? Será que eu tenho sim, durante a minha semana de trabalho atribulada, eu tenho levantado pela manhã, logo quando acordo, em pensamento, já chamar esse Senhor, invocar sobre a minha vida? Será que isso tem acontecido? O Senhor quer crer que nós, todos nós, façamos isso sim, acreditar, crer em Jesus, confessar com os nossos lábios, invocar o nome do Senhor e acolher o Salvador. Será que temos feito isso, amados? Eu convido você sim a se colocar de pé. E assim, a verdadeiramente você passar a fazer disso, da sua vida, Jesus Cristo Salvador, a passar a crer, a invocar. E sim, muitas vezes quando perguntarem para você, se você não negar a tua fé, quem é o teu Salvador? Amado, Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Eu sou católico, Nossa Senhora é minha intercessora, ela media junto a Jesus Cristo, mas o meu Salvador
é Jesus Cristo e não há outro.